Olá, meu nome é Elias Ribeiro e sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo educativo. Nesse vídeo vamos tratar diretamente a história do trabalho sem deixar de lado a cronologia histórica. Ao longo da história da humanidade, variando com o nível cultural e com o estágio evolutivo de cada sociedade, o trabalho tem sido percebido de forma diferenciada, como lembra Peter Drucker, o trabalho é tão antigo quanto o ser humano. Vamos começar falando da pré-história. Na pré-história havia uma divisão simples de trabalho de acordo com a idade e sexo, onde as mulheres cuidavam das crianças e juntamente com elas eram responsáveis pela coleta de frutos e raízes. Os homens caçavam, pescavam e defendiam o território. Sempre realizavam as tarefas em grupo. Acreditam os estudiosos que existia algum tipo de hierarquia que distribuía o trabalho. Tudo que caçavam, pescavam ou coletavam era dividido entre eles. A relação trabalhista que existia entre as pessoas era a relação escravizador-escravo. Os egípcios, gregos e romanos utilizaram o trabalho escravo para as mais diversas funções, seja na fabricação de utensílios, em trabalhos domésticos, seja na condição de gladiadores, músicos, filósofos e até poetas. Nessa época, todo o trabalho era feito por escravos. Havia artesãos, mas esses não tinham patrões definidos, tinham clientes que pagavam por seus serviços. Os artesãos poderiam ser comparados aos profissionais liberais de hoje, já que trabalhavam por conta própria, sem ter patrões. Para os artesãos, não existia uma relação empregador-empregado. Portanto, podemos falar que o artesão tinha um emprego, apesar de não ter uma profissão. Também na Idade Média não havia noção de emprego. A relação trabalhista da época era a relação senhor e servo. A servidão é diferente da escravidão, já que os servos são ligeiramente mais livres do que os escravos. Um servo poderia sair das terras do senhor de terras e ir para onde quisesse, desde que não tivesse dívidas a pagar para seu senhor de terras. Na servidão, o servo não trabalha para receber uma remuneração, mas para ter o direito de morar nas terras do seu senhor. Também não existe qualquer tipo de vínculo contratual entre os dois, mesmo porque o senhor e servo eram analfabetos. Na Idade Moderna, as coisas começam a mudar. Nessa época existiam várias empresas familiares que vendiam uma pequena produção artesanal. Todos os membros da família trabalhavam juntos para vender produtos nos mercados. Não podemos falar de emprego nesse caso. Além das empresas familiares, haviam oficinas com muitos aprendizes que recebiam moradia e alimentação em troca, ocasionalmente alguns trocados. É por essa época que começa a esboçar o conceito de emprego. Não podemos esquecer da Revolução Industrial, que foi um marco para a desvalorização do trabalho manual, pois muitos foram substituídos por máquinas e os que trabalhavam nas fábricas só participavam de determinada fase da produção. O trabalho se tornava algo contínuo, repetitivo e mecanizado. Por exemplo, se a função era bater um prego em determinado local do produto, era só isso que se fazia o dia inteiro, na mesma velocidade e ritmo. Muitos não sabiam nem qual era o produto final, e essa função muitas vezes não correspondia ao valor do que ele era realmente capaz de produzir. Hoje, com a construção de um mundo sem fronteiras e com a globalização da economia, impõe-se revolucionariamente a microeletrônica e robótica, trazendo inovações a uma velocidade meteórica. Porém, ainda não vivemos uma transição para as novas tecnologias, pois o mundo da produção ainda convive com os paradigmas tradicionais, o taylorismo e o fordismo. Por outro lado, vivencia também a automação, a flexibilização e a integração. De qualquer maneira, o que se verifica aqui, dos anos 70 em diante, uma inovação tecnológica possuía uma duração de 2 anos. Hoje, não dura 6 meses, e dependendo da área do saber, dura alguns dias, ou às vezes horas. Várias empresas nos dias atuais exigem que seus funcionários leiam os jornais diariamente, justificando que quem não se informa não consegue acompanhar ou resolver os problemas colocados pelo cotidiano. A bagagem de conhecimento que um profissional recém-formado adquiriu na universidade estará defasada. Se ele não estudar constantemente, em outras palavras, o mundo do trabalho só observará quem for capaz de aprender constantemente.